e, de certa maneira, da sociedade também. Eu digo isso pois, no momento em que a gente vê a ilha de Cuba tão fragilizada, para quem não conhece essa história, é difícil imaginar a importância que as questões suscitadas pela Revolução Cubana tiveram na história da América Latina. Tá? Então, por isso eu vou fazer aqui um breve apanhado histórico, vou tentar ser bastante breve nessa apresentação, que tem origem em uma pesquisa que eu fiz há muitos anos atrás, que deu origem a esse livro, que vocês estão vendo, que trata especificamente, né, da Revolução Cubana e da esquerda brasileira, mas que, enfim, é um tema que eu não estudo mais atualmente, mas que acompanho. Sempre que posso, estou tentando acompanhar o que está acontecendo em Cuba. Então, em primeiro lugar, algo que às vezes surpreende, principalmente alguns alunos de graduação, é que, na verdade, Cuba, para começar, ela não foi uma revolução imediatamente socialista, né? Isso que nem todo mundo sabe, né? Foi uma revolução democrática de libertação nacional e que, por isso mesmo, como vocês podem ver, ela foi saudada na América Latina de uma maneira geral e no Brasil em particular, de maneira muito positiva, né? Então, quando acontece a revolução, vamos chamar de maneira geral a sociedade brasileira, saudou a revolução. Então, vocês podem ver aí muito rapidamente nas imagens que exemplificam um pouco, né, essa relação. No centro, né, vocês estão vendo o JK com o Fidel Castro, né, na primeira viagem, né, quando ele veio no Brasil em maio de 59, se não me engano. À esquerda, à esquerda lá você vê o Jânio Quadros, durante a campanha eleitoral dele, quando ele fez uma viagem a Cuba, em março de 1960. Entre um parênteses rápido, essa viagem por si só valia um grande estudo, né, porque foi um avião com o Jânio Quadros, com representantes das ligas camponesas, com representantes do PCB e de vários partidos da direita brasileira. Todos estavam no mesmo avião indo para Cuba para conhecer essa nova experiência lá do Caribe, o que estava acontecendo na ilha de Fidel Castro. E já à direita, ali na revista Manchete, você vê dessa vez o Che, né, vindo ao Brasil, convidado pelo Jânio Quadros, já presidente. Então, ou seja, evidentemente que a gente está falando aqui de um momento em que Cuba ainda não sofria as críticas, né, por se tornar uma revolução socialista. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria levantar, que é pouco falado quando se trata da Revolução Cubana. Então, além dos aspectos dessa política institucional que eu acabei de mostrar, também eu quero lembrar que no período que antecede o golpe de 64, o golpe empresarial militar de 64, a Revolução Cubana ela teve influências em diversos setores da sociedade brasileira organizada, ou dos movimentos sociais, ou dos movimentos políticos, como a gente queira chamar, né? Aí vocês estão vendo um exemplo, né, no Rio de Janeiro, no momento da vinda do Fidel Castro no Brasil, também o Eisenhower também estava aqui no Brasil, e o apelido do Eisenhower é esse que aparece na faixa, Ike. Então a UNE colocou panfletos, né, na cidade do Rio de Janeiro, por onde passaria a caravana do Eisenhower, lembrando, né, que a UNE gostava, né, o Brasil gostava do Fidel, né, então, e não do Ike, né. Da mesma maneira, como, enfim, vocês sabem, né, de maneira geral, não vou aprofundar, até porque eu sei que recentemente o Muniz deu uma disciplina excepcional, que eu mesmo queria fazer essa disciplina, queria cursar, só que infelizmente eu dava aula no mesmo período, senão eu teria vindo fazer a disciplina do Muniz, que é a politização da cultura mesmo brasileira, né, principalmente a cultura de esquerda, e aí eu estou me referindo basicamente à UNE, e a diversas outras produções culturais, como vocês podem ver aí, nos debates sobre a Revolução Brasileira, etc. O tema, havia evidentemente vários temas que a gente pode chamar de terceiro-mundista, mas o tema de Cuba é um tema certamente marcante em toda a produção cultural de esquerda nesse período. E aqui eu ainda estou me referindo ao período que antecede ao golpe, eu ainda não falei do golpe de 64, né?
Além desses aspectos históricos, né, específicos, vale lembrar que em termos teóricos, a Revolução Cubana ela tem uma incidência tremenda em alguns dos principais debates intelectuais da esquerda brasileira no período que antecede o golpe militar, né? Então, enfim, tem 3 questões, não vou nem falar da Guerra Fria, porque já é evidente, né, os debates em torno do comunismo ou do anticomunismo e assim por diante. Mas tem esses 2 últimos, eu acho que vale a pena apontar, que foram 2 debates muito relevantes na história da esquerda brasileira, que era o chamado debate sobre a Revolução Brasileira, e o outro debate também ligado a esse, que era o debate chamado sobre a teoria da dependência. Só para, evidentemente que não vou tentar fazer nenhum tipo de aprofundamento aqui, né, nessas questões, mas só para chamar a atenção que quando fala Revolução Brasileira, naquele período que antecede ao golpe, você não estava se referindo a uma revolução socialista ou a uma tomada de poder ou a criação de um outro regime. Na verdade, revolução nesse sentido seriam os caminhos possíveis e necessários para a transformação da sociedade brasileira. Algo que a gente poderia até, em uma das suas vertentes, aproximar bastante das propostas de reformas de base do próprio João Goulart, né? Quer dizer, como resolver a questão do trabalho, da terra, da moradia, da saúde, etc. Como seria possível fazer essa, entre aspas, Revolução Brasileira? E nesse caso, justamente a Revolução Cubana, ela aparecia como um dos exemplos possíveis, né? Havia os que defendiam que, olha, assim como Cuba está resolvendo a sua questão agrária e urbana, a gente também pode fazer da mesma forma no Brasil. Então, por isso, ela aparece ali como uma das possibilidades da Revolução Brasileira. E, de maneira muito próxima, com especificidades, que eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas o mesmo debate para a América Latina como um todo, que acabou sendo chamado do debate sobre a teoria da dependência, quer dizer, ou seja, a teoria da dependência do capitalismo brasileiro em relação ao norte global, né? Então, quer dizer, como que o capitalismo na América Latina poderia se desenvolver de forma independente da Europa e dos Estados Unidos. E aqui, mais uma vez, a Revolução Cubana aparece ali como uma das possibilidades para o desenvolvimento desse capitalismo. Já foi. Então, passando agora propriamente para as esquerdas, que eu vou sintetizar, né, apesar do slide estar grande, mas eu não vou falar de tudo isso. A influência da Revolução Cubana sobre a esquerda brasileira, ela remete a um debate muito mais amplo, muito interessante. Eu estava até comentando agora há pouco com o Muniz, sobre o qual tem muitos estudos no Brasil que tem a ver com as influências internacionais das revoluções, tanto das revoluções vitoriosas como das revoluções derrotadas, né? Porque em cada uma dessas revoluções, como vocês sabem, desde a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e assim por diante, a cada uma delas você abria um debate dentro das esquerdas no Brasil sobre tanto uma avaliação crítica, seja positiva, seja negativa, seja sobre as possibilidades que essa tipo de revolução abria ou não para a realidade brasileira. Então, Cuba, nesse sentido, por ser na América Latina e tão próximo do Brasil, a gente poderia dizer que, talvez, aí o Muniz pode me corrigir na fala dele, se não concordar, mas após a Revolução Russa, com exceção da Revolução Russa, pelo seu impacto global, a Revolução Cubana foi a mais relevante na história da América Latina, em termos de influência, né? Porém, quando a gente fala em influência, né, eu quero deixar de lado uma ideia simplista, mesmo na historiografia é simplista, e ainda quando leva para o campo político é mais simplista ainda, de achar que falar em influência, você está falando em modelo, em cópia mecânica, enfim, isso está tudo descartado.
E quando se fala aqui influência, eu estou falando dessas diversas formas de influência que aparecem aí no slide. E evidentemente que a gente não pode imaginar aqui no Brasil nenhum grupo da esquerda brasileira achando que ia fazer aqui exatamente o que aconteceu em Cuba. Isso nunca teve, na verdade, até onde eu conheço, no programa nem na prática de nenhum dos grupos da esquerda brasileira. Por outro lado, em termos de inspiração política, em termos orgânicos, em termos de debates ideológicos, esteve presente em todos os grupos, sem exceção. Não teve nenhum grupo na história da esquerda brasileira que não tenha, em algum momento, parado e debatido a questão cubana, como se falava. Passou, Michael? Já passou. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, justamente, é que essa influência, evidentemente, começa antes do golpe, claro, né, a partir de 59, você tem o golpe em 64. Então, você vai ter mudanças nessa relação. Mas, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção que, antes do golpe, a relação de Cuba, como eu já mostrei até aqui, ela foi muito forte. Né? Sendo que, de maneira muito simplificada, quando se fala da influência da Revolução Cubana, se diz principalmente em relação àqueles grupos chamados da luta armada brasileira, do folquismo, etc., que pegaram em armas para lutar contra a ditadura, mas que, na verdade, se a gente for avaliar profundamente, a influência da Revolução Cubana, em termos mais substanciais, ela foi maior, inclusive, antes do golpe, e não depois do golpe. Justamente porque ela entrava, antes do golpe, principalmente, ela estava ligada a esses debates que eu cito aqui no slide, né? E aí, antes do golpe, você tinha, entre outros agrupamentos, você tinha esses 4 grupos que eu cito aí, né? A AP, a POLOF, o PCdoB e o PCB, cada um com suas características, enfim, teóricas, inspirações, práticas, né? Que eu não vou falar aqui de cada um, porque não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer é justamente que, apesar da diversidade desses 4 grupos, todos eles fizeram um debate sobre a Revolução Cubana, antes do golpe de 64, e após o golpe, a partir de muitos debates que envolviam várias coisas, mas em grande parte a Revolução Cubana, todos eles acabaram sofrendo cisões e deram origem a diversos outros agrupamentos com propostas de caminhos diferentes, mas que a questão cubana sempre estava lá presente nesses debates. Agora, depois do golpe de 64, né, assim, justamente isso talvez é o que seja menos necessário falar, porque é o mais conhecido, ainda que de maneira simplificada. Você vai ter uma presença grande do tema de Cuba por causa da luta armada de parte da esquerda brasileira contra a ditadura militar. Eu digo de forma assim, vou dar um único exemplo para dizer de como foi simplificada, né, essa interpretação em grande parte, que é o caso que aparece aí, muito bem conhecido pelo colega Muniz, que está sentado na direita da mesa. Extrema direita. Você pega o caso do Marighella, o Pedro não quis apresentar dessa forma, mas é uma realidade geográfica aqui da mesa, né? No caso, por exemplo, do agrupamento liderado pelo Carlos Marighella, né, a LN, sempre é apontada como uma organização folquista, né, no sentido que tentaria implantar no Brasil uma guerrilha com o modelo cubano, né? E quem estudou os documentos, e, enfim, as entrevistas e todas as questões ligadas à LN, assim como a outros grupos, você não vai encontrar nunca ninguém, o Marighella ou qualquer outra pessoa, dizendo que pretendia transplantar de Cuba, até porque, pela diferença geográfica, realmente seria muito pouco inteligente você imaginar que conseguiria fazer no Brasil a mesma coisa do que aconteceu em Cuba. Passou ali, né? Tá. Então, como eu falei, né, então, após o golpe militar, você tem principalmente a questão da luta armada na esquerda brasileira como um todo,
que vai discutir como e o que fazer para lutar contra o novo regime, no caso uma ditadura empresarial militar. E então você tem todo um debate sobre esses caminhos, como vocês podem ver aí no slide, e aí incide nesse momento justamente a ideia do foquismo, seja como inspiração, seja com modificações, e isso vai atingir, portanto, todos esses grupos, como eu já tinha falado anteriormente. Vocês podem ver aí a divisão que esses grupos sofreram, tendo em grande parte o debate sobre a luta armada e sobre a questão cubana. Pode passar, Michael. Pode passar mais um. Então, eu não quero me alongar, mas só para dizer que ainda há uma longa duração, né, a partir de 72, quando, vamos dizer, a luta armada desses grupos de esquerda no Brasil, né, foi derrotada e as pessoas foram presas, torturadas, mortas, ou seja, aquele projeto daquela esquerda foi derrotado pela ditadura, e a ditadura brasileira se consolida ali na primeira metade dos anos 70, com todo a sua força, principalmente com o uso da tortura, e entre outros métodos. Você percebe que, com tudo isso, não significa que a presença de Cuba na história brasileira, do Brasil e da América Latina, acabou, né? Então, só para citar que no final dos anos 70, na primeira metade dos anos 80, com a situação revolucionária da América Central, principalmente com a Revolução Sandinista, você tem um reavivamento da importância de Cuba no debate político da esquerda latino-americana. Poderia citar aqui, que nem coloquei no slide, mas, enfim, são outras discussões, mas você pode pegar a questão da Revolução Bolivariana na Venezuela e as relações, né, da Revolução Bolivariana com a Revolução Cubana, em termos práticos, mas eu estou falando aqui principalmente em termos políticos e simbólicos, nem vou entrar nas questões econômicas. No Brasil, você tem o surgimento de um partido importante, né, no início dos anos 80, que é o PT. Também não falei aqui do MST, mas poderia também estar nesse slide, que são, no caso do PT, né, quer dizer, o partido surgiu desde o início com uma relação muito forte com a Revolução Cubana, mas de uma maneira diferente dos anos 60 e 70, evidentemente, que a gente está em outra conjuntura, em que desde o início fez uma defesa do regime cubano, no sentido da autonomia de Cuba em escolher, né, o seu caminho da sua sociedade, mas sem necessariamente defender o modelo cubano para o Brasil, da mesma maneira. Por fim, né, só para não deixar passar, quer dizer, veja que Cuba está sempre presente, retornando de formas diferentes, mas agora, depois com a ascensão da extrema-direita no mundo e particularmente na América Latina, mais uma vez Cuba aparece no debate político, né? Agora dentro da questão, mais uma vez também retomando da história do Brasil dos anos 40, a questão do anticomunismo, como bandeira dessa nova direita, dessa nova extrema-direita, que tenta vincular a experiência cubana com a experiência venezuelana e com a experiência da esquerda brasileira, né? Então, mais uma vez, Cuba aparece como... enfim, deixo aí como epílogo final, né, o item 4, e eu quero ouvir os colegas aqui da mesa e vocês. O que aparentemente parece ser o fim dessa experiência histórica cubana, né, diante da nova política do Império Americano, e das notícias que a gente ouve, né, de Cuba nas últimas semanas, o que é muito curioso a gente assistir, né, quer dizer, o que aparentemente parece ser o fim, né, dessa experiência histórica, mesmo sabendo que ela conseguiu resistir por mais de 60 anos sob o bloqueio brutal, né, da maior potência econômica mundial. Deixa eu fazer uma mediação ativa e fazer só 3 comentários bem breves. Da fala do Jean, engraçado porque eu hoje sou professor do Departamento de História, ministro da Disciplina de Brasil 4, mas durante 10 anos
eu fui professor do curso de RI e ofereci a disciplina Política Externa Brasileira, né? E com muita, enfim, adoro os alunos de RI, excelente, adorava o curso, adoro o curso. E na aula de PEB a gente sempre via, né, digamos assim, a política externa. O Jean falou sobre a ditadura, né, sobre a relação que a Revolução Cubana vai ter com a ditadura, e tem um grande debate historiográfico sobre se a ditadura teve uma política externa, né, ou várias políticas externas e tudo mais. Né, o Júlio conhece muito bem esse debate, que fez o curso de RI aqui com a gente. E é engraçado que um fator, digamos assim, que unifica a política externa da ditadura é que o Brasil rompe relações com Cuba em 64 e vai retomar em 86. Então, assim, ao longo do período praticamente exato, né, do governo dos ditadores militares, dos generais presidentes, né, a gente teve esse rompimento das relações ali da ditadura brasileira com Cuba, né? Enfim. E é interessante também, né, que a gente vai ter a Revolução Cubana, né? A gente tem uma historiografia, né, tem vários autores, livros clássicos sobre isso. Muniz Bandeira escreveu, de Martim Fidel, Rui Mauro Marini, Mir Saber, né? E tem uma reação enorme por parte dos Estados Unidos. Muitas pessoas que analisam o golpe de 64 relacionam o impacto da Revolução Cubana, né, que tem, digamos assim, e a relação dele com o golpe de 64, né? Então, salvo engano, na Conferência de Punta del Este da OEA, da Organização dos Estados Americanos, de 1962, quando Cuba é expulsa da OEA, né, com a abstenção brasileira, o então presidente norte-americano, John Kennedy, né, lança o plano da Aliança para o Progresso, que na época ficou com a alcunha, né, de Plano Castro, porque seria justamente uma reação à Revolução Cubana e à atuação de Fidel Castro, né? Enfim, Fidel Castro que chamava a OEA de Ministério das Colônias, né? Mas só um breve comentário aqui para, digamos assim, florear em torno da ótima fala que o Jean fez.